Salmos, capítulo 147, versículo 3. Ele cura os que têm o coração partido e trata dos seus ferimentos. Salmos, capítulo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro, como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Salmos, capítulo 30, versículos 10 e 11. Ó Deus, escuta-me e tem compaixão de mim. Ajuda-me, ó Senhor Deus. Tu mudaste o meu choro em dança alegre. Afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Salmos, capítulo 73, versículo 26. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Isaías, capítulo 53, versículo 5. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Mateus, capítulo 4, versículo 23 e 24. Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino
e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Por isso, o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de males, isto é, epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por demônios, e ele curava todos. Marcos, capítulo 2, versículo 17. Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Mateus, capítulo 9, versículo 35. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Marcos, capítulo 5, versículo 34. E Jesus disse: minha filha, você sarou, porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Lucas, capítulo 5, versículos 17 ao 26. Um dia, Jesus estava ensinando, e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galileia e da Judeia e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então, o carregaram para cima do telhado. Fizeram uma abertura nas telhas e o desceram na sua cama em frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu amigo,
os seus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é este homem que blasfema contra Deus desta maneira? Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou diante de todos, pegou a cama e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de medo. Louvaram a Deus, dizendo: que coisa maravilhosa nós vimos hoje. Lucas, capítulo 13, versículos 11 ao 13. E chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: mulher, você está curada. Aí pôs as mãos sobre ela e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Lucas, capítulo 14, versículos 1 ao 6. Num sábado, Jesus entrou na casa de certo líder fariseu para tomar uma refeição. E as pessoas que estavam ali olhavam para Jesus com muita atenção. Um homem com as pernas e os braços inchados chegou perto dele. E Jesus perguntou aos mestres da lei e aos fariseus: a nossa lei permite curar no sábado ou não? Mas eles não responderam nada. Então Jesus pegou o homem, curou-o e o mandou embora. Aí disse: se um filho ou um boi de alguns de vocês cair num poço, será que você não vai tirá-lo logo de lá, mesmo que isso
aconteça no sábado, e eles não puderam responder. Atos, capítulo 4, versículos 30 e 31. Estende a mão para curar, a fim de que, por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Atos, capítulo 9, versículos 33 e 34. Encontrou ali um homem chamado Enéas, que era paralítico e fazia 8 anos que não saía da cama. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo já curou você. Levante-se e arrume a sua cama. Na mesma hora, Enéas se levantou. Atos, capítulo 10, versículos 37 e 38. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galileia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Lucas, capítulo 17, versículos 12 ao 19. Quando estavam entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, Mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: Vão e peçam aos sacerdotes e examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta, ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu.
Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse a ele: levante-se e vá. Você está curado porque teve fé. João, capítulo 9, versículos 5 ao 11. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntavam: não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não, não é, mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém, ele dizia: sou eu mesmo. Como é que agora você vê? Perguntaram. Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Marcos, capítulo 1, versículos 29 ao 34. Logo depois, Jesus, Simão, André, Tiago e João saíram da sinagoga e foram até a casa de Simão e de André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Assim que Jesus chegou, contaram a ele que ela estava doente. Ele chegou perto dela, segurou a mão dela e ajudou-a a se levantar. A febre saiu da mulher e ela começou a cuidar deles. À tarde, depois do pôr do sol, levaram até Jesus todos os doentes e as pessoas que estavam dominadas por demônios. Todo o povo da cidade
se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de todo tipo de doenças e expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem Jesus era. Lucas, capítulo 8, versículos 49 a 56. Jesus ainda estava falando quando chegou da casa de Jairo um empregado que disse: Seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Jesus ouviu isso e disse a Jairo: Não tenha medo, tenha fé e ela ficará boa. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele, além do pai e da mãe da menina, e mais ninguém. Todos os que estavam ali choravam e se lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse: Não chorem, a menina não morreu, ela está dormindo. Aí começaram a caçoar dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus foi, pegou-a pela mão e disse bem alto: Menina, levante-se. Ela tornou a viver e se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que dessem comida a ela. Os seus pais ficaram muito admirados, mas Jesus mandou que não contassem a ninguém o que havia acontecido.